Muito bem, agora você já sabe o que é um gráfico, o que é um candle, como que os preços se deslocam, se movimentam, quais são os padrões de candle ou os tipos, né, de formatos de gráfico e analogia do preço através do gráfico. Agora a gente vai partir para identificação de onde comprar barato e onde vender caro. O mercado é uma briga entre compradores e vendedores. É o comprador comprando barato, empurrando o preço para vender mais caro, e o vendedor vice-versa, vendendo caro, empurrando o preço para comprar mais barato. E como, Ronaldo, que eu sei como identificar no gráfico, uma vez que você está falando de gráfico, onde comprar barato e onde vender caro? Nós vamos fazer essa aula focada no gráfico. E aí, nos próximos vídeos, depois que nós abordarmos as ferramentas, né, e abordarmos os tipos de plataformas, nós vamos também aprender a fazer isso pela leitura de fluxo, tá bom? Mas o gráfico ele é mais visual, é mais intuitivo, é mais fácil de você aprender a analisar. Há quem diga que lá no passado não se ganhava dinheiro com gráfico. Há quem diga que pelo gráfico não é passivo de você buscar uma compra com um gerenciamento de risco, com um stop loss, que a gente chama, e já estou dando aí as dicas para as nomenclaturas e os jargões de mercado, um stop loss mais barato, sem ser pelo fluxo. E eu discordo. O mercado, através do gráfico, você consegue também fazer a leitura do fluxo, a leitura de que lado está a força, de que lado está a defesa do preço. Assim como num cabo de guerra, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Assim como num cabo de guerra, você tem dois lados. Lembra do cabo de guerra lá da escola, né? Quem nunca brincou disso, né? Você tinha uma corda, né? E aí você tinha um centro, né? E aí você tinha as pessoas. E vou colocar essa visão de cima, né? Nós temos aqui o time azul. Vamos colocar 5 pessoas. E aí nós temos o time verde. Vamos também colocar 5 pessoas. E nós observávamos que essas pessoas aqui do time verde e as pessoas do time azul, elas teriam que ter mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo peso, senão ficaria desproporcional, né? Não seria possível colocar uma pessoa aqui mais pesada, uma vez que o peso aqui influencia, né? Para que essa galera de verde seja tensionada para cá. E é um cabo de guerra. Quem vence o cabo de guerra? Quem tem mais força ou quem cansa mais rápido. Cansa antes. O mercado financeiro é a mesma coisa. Só que ao invés de você ter um cabo puxando para um lado e para o outro, no mercado financeiro você tem os compradores empurrando o preço para cima, ou seja, forçando o preço para cima, e nós temos os vendedores, que nesse caso são os times de vermelho, né? Forçando o preço para baixo. E aí nós temos a linha, né? Essa linha que os caras podem interpretar como preço justo. Já já você vai entender o porquê que os candles, né, eles ficam pequenininhos, com pouco corpo, pouco pavio, ou com muito pavio, e não tem e de repente você tem candles com corpos grandes de deslocamento, conforme a gente viu nas aulas passadas aí. Tá bom? Então este é um cabo de guerra. Quem cansa antes ou quem resiste mais. No caso do mercado financeiro, é quem compra mais do que quem vende, né? Ou quem resiste mais, no caso da compra, à agressão vendedora. Então tem esses dois lados da moeda. Tá, Ronaldo, mas pelo gráfico, como é que eu vou identificar uma região barata e uma região cara para vender ou uma região barata para comprar? Lembra que no início aí nós comentamos sobre a teoria de Dow? E eu vou colocar um gráfico aqui de 60 minutos ou uma H1 e vou tirar o zoom. E eu quero que você olhe aqui para o gráfico e me ajude a interpretar isso daqui. Lembra que a gente havia, lá na primeira aula, usado este exemplo aqui de topos e fundos? E aí o mercado fez isso daqui para cima, escolheu ir para cima e não para baixo? Esta região marcada como topo é a região cara para se vender, até esse presente momento. Vamos imaginar que o gráfico não existe, ele não aconteceu aqui. Ó. Não é o cinza, tem que ser o branco. Vamos imaginar que o gráfico não havia acontecido aqui ainda, certo? Vamos imaginar, não tem gráfico aqui. Como é que eu interpreto essa região aqui? Essa região é a região de topo. Na teoria de Dow, quando o mercado faz topos e fundos ascendentes, ou topos e fundos descendentes, ou a ausência deles, que é o mercado lateral, né? Região de topo é região de vendedor, região de fundo é região de comprador.
Tá, Ronaldo, mas como e quando que eu vou conseguir fazer essa interpretação de o mercado estar em tendência para cima ou para baixo, né, que a gente chama de tendência de alta, quando o mercado está se deslocando para cima, tendência de alta, já vai ficando a nomenclatura aí, ó, tendência de alta, ou tendência de baixa, ou ausência de tendência, né? Como as ondas do mar. Só fazendo um parênteses aqui, Dow observava que o mar ele tinha ondas, né? E cada vez mais as ondas elas iriam avançando a areia da praia. Em algum momento elas iriam recuando. E em outro momento elas ficavam sempre no mesmo lugar ali. Então, a teoria de Dow se toma como base, né, a movimentação das ondas do mar. O preço vai invadindo a região dos vendedores, né? Então ele vai subindo. O preço vai invadindo a região dos compradores, ou seja, ele vai descendo. O preço ele fica estabilizado, ali a onda não vai nem mais para a praia, nem mais para dentro do mar. É uma região de consolidação. Ok, Ronaldo, como é que eu identifico aqui? Cara, se aqui embaixo o mercado não está renovando fundo, ou seja, o vendedor não está agredindo, o vendedor não está vendendo mais barato. E nem aqui para cima, o comprador não está comprando mais caro. Eu entendo, o mercado me mostra, e aí com o tempo você vai pegando o feeling, naturalmente, de mercado, que aqui é uma região de vendedores. Que os vendedores, eles estão defendendo o preço aqui. E que os compradores, eles estão defendendo o preço aqui embaixo. Então, eu posso pensar em comprar aqui embaixo e vender aqui em cima. Por que, Ronaldo? Porque aqui é o topo, região de vendedores. Embaixo é o fundo, região de compradores. Entendendo que o mercado não vai ficar para sempre lateralizado. O que é o mercado lateralizado? É ele bater em cima, bater embaixo, bater em cima, bater embaixo, bater em cima. Ele não vai ficar para sempre aqui. Ele vai ter que ter deslocamento de preço. Dados motivadores. Nós vamos entrar também numa aula de motivadores de mercado. O que motiva os compradores deslocarem o preço para cima ou os vendedores deslocarem o preço para baixo. Motivadores de preço de mercado. Quem faz o mercado? Quem são os participantes do mercado? Nós teremos aí dentro dessa aula sobre os participantes do mercado. Então assim, eu posso pensar em vendas aqui? Posso. E como, Ronaldo, que eu tomo uma decisão então nesse momento de vendas aqui em cima? Né? Observando os candles. Nesta região de vendedores aqui, eu vou buscar o quê? Candles de deslocamento de preço ou candles de defesa de preço? Candles de defesa. Porque são os candles de absorção. Os candles que o comprador vai comprar o vendedor da liquidez, lembra? Até o momento em que o vendedor toma atitude e desloca o preço para baixo. E aí você realiza lucro. Para que eu possa identificar então essas regiões, né, eu uso as linhas de suporte e resistência. E aí na plataforma, toda a plataforma, vai ter isso daqui do lado. Ó. Veja aqui do lado. Aqui nós temos as ferramentas. Estão vendo aqui? Está aparecendo aí no vídeo? Tá aparecendo no vídeo. Vou arrastar um pouquinho mais para o lado. Ó. Tá aparecendo no vídeo. Tirar só um pouquinho. Aí, ficou melhor. Está aparecendo no vídeo. Então aqui são as ferramentas. A gente usa essa linha aqui. Ó. Linha de suporte e resistência, como é chamada. Ou o retângulo, né? Você clica ali na ferramenta, depois você tem que aprender a mexer na plataforma, é claro. E aí você vai fazer um retângulo, que é uma região. O mercado ele não respeita um preço, ele respeita uma região de vendedores, uma região de compradores. Então, pelo gráfico de H1, a gente vai fazer essas marcações. Então, aqui tem um fundo e aí aqui tem um topo, né? Ainda interpretando como se o mercado não tivesse acontecido aqui, ó. Esta regiãozinha aqui, tá bom? Vamos fazer de conta que o mercado não aconteceu aqui, beleza? Não aconteceu aqui. Então assim, o que o mercado tem que fazer aqui? O mercado precisa sair dessa lateralização. Ronaldo, você disse que o mercado não fica para sempre nem subindo, nem caindo e nem de lado. De fato, ou o mercado faz isso daqui, o mercado rompe, faz isso daqui, ou o mercado volta para cá, segura e fica lateralizado aqui, ou ele faz isso daqui para baixo, dados os seus motivadores. E agora, tirando, o mercado escolheu. E veja, ó, ele deixou candles aqui de defesa, ó, mas ele tem um candle grande, forte para cima. O mercado faz um recuo e continua o seu movimento. Então, olha, perceba que aqui rolou vendas, aqui rolaram vendas e aqui rolaram compras. Vai ser para sempre assim? Compra, 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 venda, venda, venda?
Tudo vai depender do formato de candles. E aí a gente vai para aquela aula futura aí sobre padrões de entrada, tá bom? A gente vai para essa aula aí, padrões de entrada no trade, seja na venda ou na compra, tá bom? Na venda ou na compra, beleza? E a gente vai pegar tudo isso como base para nossa tomada de decisão. Então, a gente consegue identificar os topos e fundos olhando para o mercado, olhando para o gráfico. Eu vou colocar um gráfico de 10 minutos aqui, você já entendeu essa parte. Tiramos o zoom e nós vamos ver as regiões em que o preço parou. Você pode até usar uma canetinha como essa que eu estou usando aqui, ó, a Epic Pen. Ela tem a versão gratuita, tá bom? Que é suficiente para você fazer essas marcações. Vou deixar ela do ladinho aqui, ó, só para você entender a dinâmica. Então eu escolho a canetinha, escolho a cor, escolho a espessura e beleza. Então eu vou desenhar sobre, ó, o mercado. Eu vou acompanhar o que o mercado fez, ó. E é esse costume do olho no gráfico que você vai fazer a interpretação de topos e fundos, para que você possa marcar as suas linhas de suportes e resistências, que são as regiões de parada do preço, que são as regiões onde o mercado marcou topo e onde o mercado marcou fundo. Todo fundo é marcado quando o mercado para, certo? Certo. O mercado parou, ó, fez fundo, fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, 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 fundo, ó. Estão vendo aqui, ó? Percebe que o mercado ele repete esses padrões e segura em determinados preços? Uma vez feito isso, você vai o quê? Marcar essas regiões com a linha do gráfico. Você viu que eu apertei ali a flechinha, ó. Na flechinha ele libera o mouse aqui, tá? Então eu escolho uma linha de suporte e resistência e marco lá, ó. Marquei topo. Todas as regiões de fundo onde coincidem com topos você marca também, tá? Como assim, Ronaldo? Não entendi. Não entendi. Ó, aqui regiãozinha de fundo, região de topo, topo, fundo. Tá vendo ali, ó? Topo, ó, fundo, fundo, fundo. Ó, topo, topo. Olha ali, ó. Topo, topo, topo. Tá acompanhando comigo? Ó, topo, topo. Ali merece uma linha também de suporte e resistência. Por quê? Porque ali foi uma região de briga. Uma região do que o cabo de guerra ficou encacado. Onde compradores e vendedores trocaram muito lote. Onde eles defenderam aquela região. O mercado ele tem memória. Memória dos preços. E aqui nós temos as nossas linhas de suporte e resistência. Quer dizer, Ronaldo, que só com isso eu consigo operar? Sim. É possível você operar somente dessa forma. Como, Ronaldo? A partir do momento que o mercado vir vendendo, vendendo, vendendo e chegar aqui, e ele te der padrões de absorção, quais são os padrões de absorção? Lembra dos candles? Lembra dos candles de absorção? Lembra dos candles de absorção? Lembra dos candles de absorção? Quando ele te der esses padrões de candles, é onde você entra. Simples assim. Aí você opta por compras aqui. E se o mercado perder essa região, daí é claro, a gente vai trabalhar a parte de stop loss, gerenciamento de trade. Isso mais pra frente, né? A gente não vai falar de trade agora. A gente só está falando, nós temos que entender nessa aula os pontos de entrada. Onde é que é barato e onde que é caro. Barato para comprar, caro para vender. É dessa forma que você vai identificar. Eu posso, Ronaldo, refinar esses pontos? Pode, dando zoom. Percebe que o mercado ele parou aqui nessa região? Ó, fundo, topo. Tá vendo aqui, ó? Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tá vendo aqui, ó? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. É isso, Ronaldo? Sim, mercado é isso. Eu posso colocar uma linha aqui então, Ronaldo? Deve colocar uma linha aqui nessa região. Tá bom? Depois, a gente vai entrar na aula de marcações, tá legal? E aí nas marcações eu vou dar dicas aqui de como vocês afinarem, refinarem essas marcações de suporte e resistência, tá bom? Basicamente é isso então. Onde é caro e onde é barato para comprar? Através de linhas de suportes e resistências, ok? Alguns também consideram as linhas de tendência. Quando eu junto topos descendentes, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu juntei, ó. Trocar a cor. Colocar uma cor vermelha. Ó, perceba aqui, ó. Tá vendo? Ó? Topo, 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 topo. É uma linha de tendência. Linha, uma LTB. Linha de tendência de baixa. Por quê? Porque ela está inclinada para baixo. Tem como, Ronaldo, identificar uma linha de tendência de alta? Tem. Como que faz isso daí para identificar? Unindo fundos. Ó, vou pegar um exemplo aqui, ó. Ó, um exemplo.
fundo, fundo, olha lá, ó. Posso... Ih, Ronaldo, mas mudou. Traz pra cá, ó. É uma linha de tendência. Vamos mudar a cor agora aqui pra verde. Tá aí, ó. Ó, fundo, 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 fundo. Rompeu. É uma linha de suporte também. As linhas de tendência ou canais, o que seria um canal? Você coloca duas linhas, ó, assim, ó, paralelas. Você tem um canal de alta. Por que que é um canal? Porque o mercado ele marca, ó, topo, fundo, tá vendo, ó? Você tá vendo a teoria de Dow aqui? Topos mais altos, fundos mais altos, são uma regiãozinha de canal. Para baixo também funciona? Sim. Ao invés de você ter uma linha horizontal, que é um suporte e uma resistência, você tem as linhas verticais também, que são suportes e resistências, porém verticalmente falando, que é para baixo e para cima também. Tá? Então quer dizer, Ronaldo, que se o mercado vir aqui, eu posso pensar numa compra? Pode. Tá tocando nessa linha de baixo para buscar a linha de cima. Linha de baixo e linha de cima. Mas nesse meio de caminho, a gente vai lá para as aulas de fractais, é claro, né? Dos múltiplos tempos gráficos, que são as aulas de fractais, os múltiplos tempos gráficos, que é o que a Larissa chama, que nós vamos trabalhar com o diário, pegando do diário para baixo, né? Diário H4, H1, M30, M15, M10, M5 e M1. Você já sabe o que significa isso, né? Tá bom? Se não sabe, volta lá na aula e aí do time frame lá que a gente consegue fazer esse review, beleza? Então, isso é dessa forma que a gente identifica. Tá, Ronaldo, você mostrou do suporte e resistência e como é que funciona essa questão de canal. Canal significa que se o mercado faz isso daqui, ó, e ele volta aqui, ó, veja que você tem uma linha de suporte mais uma linha de canal, uma linha de tendência de baixa. Então aqui, ó, você tem mais uma confirmação de que aqui é um ponto caro para vender. Mas e se o mercado for para cima, Ronaldo? Se ele for para cima, aqui é um ponto caro para vender. E se ele voltar aqui é um ponto barato para comprar. Porque aí tem a teoria da bipolaridade. O que era suporte, uma vez rompido, vira... Perdão, o que era resistência, uma vez rompido para cima, ele vira suporte. Tá bom? E aí tem uma dinâmica para isso aí da teoria da bipolaridade. Tá? Porque tem o preço médio do player que forçou para cima, depois ele vai defender aqui e tudo mais, tá? Beleza, galera? Então tá aí, é dessa forma que a gente identifica as regiões onde fica caro para vender e onde fica barato para comprar. Ó, eu poderia colocar mais uma linha aqui também, ó, tá bom? Por que, Ronaldo? Ó, porque aqui ele teve comprador defendendo e depois vendedor defendendo aqui, tá bom? O comprador perdeu a briga, quando voltou aqui o vendedor lembrou disso e defendeu aqui a posição também. Beleza, galera? Então mais uma aula aí de como nós identificarmos onde é barato para comprar e onde é caro para vender, tá bom? Beleza? É isso aí, galera. Até a próxima aula. Obrigado por você estar aqui. E dúvidas é só me chamar no grupo, tá bom? Valeu, turma.